Que a paz de Cristo encha o seu coração hoje. Que bom que você está aqui, pois Deus tem grandes planos para a sua vida. Hoje continuamos nossa jornada pelo livro de Gênesis, mergulhando no capítulo 5, que nos apresenta a genealogia de Adão a Noé. À primeira vista, este capítulo pode parecer apenas uma lista de nomes, mas, ao estudarmos com cuidado, descobrimos verdades profundas sobre a fidelidade de Deus, a fragilidade da vida humana e o plano redentivo que ele estava traçando desde o início. Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo enquanto exploramos este texto sagrado. Vamos descobrir juntos as lições eternas deste capítulo e como elas podem transformar nossa caminhada com Deus. No capítulo anterior, vimos a tragédia do pecado nas primeiras gerações humanas, representada pela história de Caim e Abel. Agora, em Gênesis, capítulo 5, somos apresentados a genealogia de Adão, que conecta a criação original ao dilúvio narrado nos capítulos seguintes. Este capítulo é essencial porque mostra como Deus preservou a linhagem humana, apesar da queda e da crescente maldade no mundo. A genealogia começa com uma breve recapitulação da criação de Adão, Gênesis 5, versículo 1-2, lembrando-nos que fomos criados à imagem de Deus. Em seguida, ela segue até Noé, destacando figuras importantes como Enos, Enoque e Matusalém. Esses nomes não são apenas parte de uma lista. Eles carregam significados profundos que apontam para o propósito divino. Adão e a longevidade dos patriarcas. Gênesis 5, versículos 3-32. Em Gênesis 5, versículo 3, lemos que Adão gerou Sete aos 130 anos. Sete foi o filho que substituiu Abel após sua morte. Gênesis 4, versículo 25. A partir daqui, a genealogia segue uma estrutura repetitiva. X viveu tantos anos, gerou Y, viveu mais tantos anos e gerou filhos e filhas. Essa estrutura enfatiza a continuidade da linhagem humana, mesmo em meio à decadência moral do mundo. Uma característica marcante desta genealogia é a longevidade dos patriarcas. Por exemplo, Sete viveu 912 anos, Enos 905 anos e Matusalém 969 anos, o homem mais velho mencionado na Bíblia. Essas idades extraordinárias têm gerado muitas interpretações. Algumas teorias sugerem que o ambiente pré-diluviano era mais propício à longevidade, enquanto outras veem isso como um símbolo da proximidade inicial entre os seres humanos e o Criador. Independentemente da explicação, essas vidas longas servem para destacar a paciência de Deus. Ele permitiu que a humanidade tivesse tempo suficiente para se arrepender antes de enviar o dilúvio. Em 2 Pedro 3, versículo 9, lemos que Deus não retarda o cumprimento da sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânime para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Enos, o início da invocação ao nome do Senhor. Gênesis 4, versículo 26. Embora Enos seja mencionado brevemente em Gênesis 5, versículo 6-11, seu papel é significativo. Em Gênesis 4, versículo 26, lemos que aos seus dias começou-se a invocar o nome do Senhor. Isso sugere que Enos desempenhou um papel importante no restabelecimento do culto a Deus, especialmente em meio à crescente maldade do mundo. Ele nos ensina que, mesmo em tempos difíceis, devemos buscar a Deus e proclamar seu nome. Enoque, o homem que andou com Deus. Gênesis 5, versículo 21-24. Enoque é uma figura única na genealogia. Em Gênesis 5, versículo 24, lemos: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Essa breve descrição revela algo extraordinário. Enoque foi arrebatado por Deus sem passar pela morte. Ele é um exemplo de fé e comunhão íntima com Deus. Em Hebreus 11, versículo 5, lemos que Enoque agradou a Deus e que sem fé é impossível agradar-lhe. A expressão andou com Deus indica um relacionamento próximo e obediente. Enoque nos ensina que, mesmo em um mundo corrompido, podemos escolher andar com Deus e viver de maneira agradável a Ele. Sua história também aponta para a esperança da ressurreição e da vida eterna, temas que serão desenvolvidos mais tarde na Bíblia. Matusalém, o homem mais velho da Bíblia. Gênesis 5, versículo 25-27. Matusalém, filho de Enoque, viveu 969 anos, tornando-se o homem mais velho mencionado na Bíblia. Alguns estudiosos sugerem que seu nome significa, quando ele morrer, virá o dilúvio, indicando que sua morte marcou o início do juízo divino.
Isso nos lembra que Deus é paciente, mas o juízo virá sobre aqueles que rejeitam sua graça. Noé, a esperança da nova humanidade. Gênesis 5, versículo 28-32, a genealogia termina com Noé, que será o protagonista dos próximos capítulos. Em Gênesis 5, versículo 29, Lameque, pai de Noé, profetiza que seu filho trará alívio, descanso, da maldição sobre a terra. Esse versículo aponta para o papel de Noé como instrumento de Deus para preservar a humanidade e iniciar um novo começo após o dilúvio. Você sabia que a genealogia em Gênesis 5 é frequentemente comparada à genealogia em Lucas 3, versículos 23-38, que traça a linhagem de Jesus até Adão? Ambas as genealogias destacam a conexão entre Adão e Cristo, mostrando que Jesus é o cumprimento do plano redentivo iniciado no Éden. Enquanto Adão foi o primeiro homem, Jesus é o último Adão, 1 Coríntios 15, versículo 45, que veio para restaurar tudo que foi perdido no pecado. Outra curiosidade interessante é que a soma das idades dos patriarcas até Noé totaliza 1656 anos, exatamente o período entre a criação de Adão e o dilúvio. Isso reflete a precisão e a intencionalidade de Deus ao preservar a linhagem humana. O que podemos aprender com este capítulo para a nossa vida hoje? Primeiro, devemos lembrar que Deus é fiel. Mesmo em meio à maldade e à decadência moral do mundo, Ele preservou a linhagem humana e preparou o caminho para a sua redenção. Da mesma forma, Ele continua trabalhando em nossas vidas, guiando-nos e sustentando-nos. Mesmo quando enfrentamos dificuldades. Segundo, devemos buscar andar com Deus, como Enoque. Isso significa cultivar um relacionamento íntimo com Ele, confiar em sua direção e viver de maneira agradável a seu coração. Em Miqueias 6, versículo 8, somos instruídos. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Terceiro, devemos confiar na paciência de Deus. Assim como Ele deu tempo à humanidade antes do dilúvio, Ele também nos dá tempo para nos arrependermos e voltarmos para Ele. Não devemos adiar nossa resposta ao chamado de Deus, mas sim buscá-lo enquanto ele pode ser achado. Isaías 55, versículo 6. Finalmente, devemos lembrar que somos parte de um plano maior. Assim como a genealogia de Adão aponta para Jesus Cristo, nossas vidas também estão conectadas ao propósito eterno de Deus. Que tipo de legado estamos construindo para as próximas gerações? Chegamos ao fim do nosso estudo sobre Gênesis, capítulo 5, a genealogia de Adão a Noé, mas está apenas a continuação de uma jornada incrível pela palavra de Deus. Este capítulo nos mostrou a fidelidade de Deus ao preservar a linhagem humana e apontar para seu plano redentivo. Deixe nos comentários abaixo. Qual personagem desta genealogia mais inspirou você? Como você pode aplicar essas verdades em sua vida hoje? Compartilhe sua reflexão conosco e incentive outros a crescerem na fé. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar acompanhando esta série transformadora. Deus abençoe você ricamente e até o próximo estudo, quando vamos explorar Gênesis, capítulo 6, a corrupção da humanidade e o chamado de Noé. Fique firme na fé e lembre-se, você é parte do grande plano de Deus.